Achas que a nossa liberdade pode estar em risco? Sim, eu acho que é interessante este livro sair no período em que estamos a viver, porque, pronto, Spinoza concebeu a democracia liberal como a conhecemos hoje. O pai do liberalismo é o John Locke. O John Locke, na verdade, ele foi de Inglaterra, foi para Amsterdão, poucos anos depois da morte de Spinoza, e perto da casa de Spinoza, pôs-se a ler, pediu para ler toda a obra de Spinoza, ele leu aquilo tudo. E depois, quando ele escreve as suas teorias, que são as teorias liberais, ele nunca cita Spinoza. Porquê? Porque Spinoza era um nome maldito na altura, portanto era como invocar Satanás, não é? Ele não podia fazê-lo. Mas as ideias do John Locke são as ideias de Spinoza e estão hoje na Constituição Americana. Ora bem, ele funda, portanto, Spinoza. Se John Locke é o pai do liberalismo, o Spinoza é, na verdade, o avô, porque é quem, no fundo, vai inspirar o John Locke. E hoje estamos a viver duas guerras. Uma guerra na Europa, a invasão russa na Ucrânia, e outra guerra em Israel. Mas é importante nós compreendermos que estas duas guerras só são duas na aparência, porque elas, na verdade, são a mesma guerra. Da mesma maneira que a invasão alemã da Polónia em 39, a invasão da União Soviética da Finlândia, e quando a União Soviética invadiu a Finlândia, e quando a Itália invadiu a Albânia, podemos dizer que são guerras diferentes, mas elas faziam todas parte da mesma guerra, que era a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos a ver uma situação que, aliás, é muito semelhante à de 1939, porque temos, de um lado, as democracias liberais e, do outro lado, as ditaduras. Todas elas muito diferentes umas das outras, mas todas unidas pelo conceito da ditadura. E todas elas, aliás, profundamente nacionalistas. Ora, o que é que nós tivemos em 39? Em 39 tivemos as democracias liberais de um lado e, do outro lado, estava quem? Estava a Alemanha. E a Alemanha, é preciso lembrar-nos que a Segunda Guerra Mundial começa com o pacto nazi-comunista em 1939, entre Hitler e Stalin. E que é esse pacto que viabiliza a invasão da Polónia pelos alemães, pelos nazis de um lado, e pelos os soviéticos, os comunistas do outro, que ocupam as duas metades e se entendem muito bem. E depois, em 1940, a União Soviética foi convidada a fazer parte do pacto panfascista, que é o pacto entre a Alemanha, o pacto do eixo entre a Alemanha, a Itália e o Japão. E a União Soviética foi convidada e aceitou. Pôs uma condição, e a condição foi que a União Soviética dominasse também a Turquia e a Roménia e tudo isso, coisa que o Hitler disse que não podia ser, e portanto a União Soviética não entrou, foi por essa razão, que não entrou no pacto panfascista. Mas continuou a dar apoio aos nazis, inclusive a invasão da Noruega é feita com apoio logístico da União Soviética. Isto só acabou em 41. E é interessante ver as negociações entre os dois lados, em 1940, para a entrada da União Soviética no pacto panfascista, em que a conversa dos dois lados era que era preciso introduzir uma nova ordem mundial, uma ordem multipolar, em que não fosse só o Ocidente a mandar, e tudo isso. E que o Ocidente estava em decadência, essa conversa toda. Ora, isso é a conversa que temos hoje em dia, exatamente a mesma conversa. Porque de um lado temos o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, mas a Europa toda a ajudar a Ucrânia, e do outro lado temos a Rússia, e quem é que está por trás da Rússia? É a China, que é uma ditadura, é o Irão, que é uma ditadura, a Coreia do Norte, que é uma ditadura, e temos outros países, outras ditaduras que não se mostram muito claramente, mas nós percebemos que estão ali a ajudar um bocado os russos. E, portanto, e no caso de Israel, é um conflito religioso, para o qual Spinoza alertou que a religião utilizada como política é muito perigosa e deve-se evitar ao máximo. E por detrás do Hamas, quem é que está? É o Irão, que é aliado da Rússia neste momento. E, portanto, nós estamos efetivamente com um ataque à democracia liberal. E nós podemos dizer assim, pois, porque há pessoas que tentam colocar as duas coisas no mesmo plano. Não estão no mesmo plano. No ano passado nós falámos aqui sobre A Mulher Dragão Vermelho, um romance sobre o que se passa na China. A China é um país que tem mais de uma centena de campos de concentração, com milhões de pessoas que estão lá fechadas, a maioria por razões raciais. Isto é a China, que é apoiante, aliás, da Rússia, mais ou menos disfarçada, mas é como nós já percebemos. A Rússia é um país onde hoje, não só é uma ditadura, como nós já percebemos, como hoje temos um homem que está preso porque a filha fez um desenho na escola contra a guerra. Prenderam o pai, ele está preso neste momento. O Irão,
É uma ditadura teocrática. As mulheres, ainda esta semana há notícia de uma mulher que está em morte cerebral porque foi apanhada pela polícia da moralidade. Porquê? Porque cometeu o grave crime de não usar véu. E no Irão existe um sistema de vigilância introduzido, fornecido pela China, país nacional socialista, que, com algoritmos que permite identificar pessoas, mulheres que não usem véu. Portanto, como um grande crime. Portanto, a China está a apoiar tudo isto. Ora, é este Irão que está a apoiar o Hamas. E, portanto, o que nós estamos hoje perante é, tal como em 39, uma ofensiva das ditaduras a tentar alterar a ordem liberal e a colocar em causa as democracias liberais, dizendo que não, que na essência, quando eles dizem tem que haver um mundo multipolar, isto é, tem que haver um mundo em que a força é o direito e não o direito é a força. E, portanto, este mundo liberal, que é o mundo de Spinoza, é um mundo que está hoje sob ameaça. E é interessante que este livro saia justamente nesta altura, porque nos permite recuperar essas ideias. E devo dizer, só para concluir, que nós hoje falamos muito sobre liberdade e democracia e repetimos tantas vezes essa palavra que ela se tornou oca. Eu às vezes até quando ouço um político a usar as palavras, já sinto, ok, já me está a tentar manipular, já está. Mas na verdade são coisas... É uma palavra que, apesar de já estar muito gasta, nestes momentos em que a democracia está em perigo, porque realmente está sob ameaça, nós percebemos a sua importância. E há, só para concluir, um diálogo no final da Mulher do Dragão Vermelho entre uma chinesa e uma portuguesa, em que a portuguesa tenta consolar a chinesa e diz, bom, mas nós, nas democracias, também temos problemas, os nossos políticos são os mentirosos, e são os aldrabões, e também há corrupção, e há inflação e tudo isso. E a chinesa olha para ela e diz assim, está bem, mas vocês têm campos de concentração? Ela diz, bom, não. Têm pessoas que lá fechadas por razões raciais? Não. E quando vocês estão zangados não gostam do vosso líder, têm que o aturar durante anos e anos e anos porque não têm maneira, por voto popular, de o substituir? Não. Vocês são uns grandes mimados. Porque quem me dera ter os vossos problemas. Porque os nossos problemas é que são realmente problemas e os vossos, vocês andam a inventar problemas quando, na verdade, comparados com o resto da humanidade, não têm nada. E é por isso que eu digo que, apesar da palavra liberdade e apesar da palavra democracia estarem tão gastas, elas, neste mundo em que estamos sob ameaça, adquirem nova importância. E é por isso que este romance, O Segredo de Spinoza, é tão importante. É para nos lembrar isso.